E aí, galera do canal do Stocks, tudo bem? Aqui é nosso podcast de número 9, né? Hoje a gente vai falar no primeiro bloco sobre o jogo de quarta-feira. Corinthians e Palmeiras fizeram o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Falaremos um pouco sobre a demissão do Gesualdo, treinador do Santos, e também sobre os jogos que vão começar a rolar na Champions League a partir de sexta-feira. Eu queria apresentar quem está aqui comigo. Primeiro, a Sara de Oliveira, nossa força feminina. O ferrenho torcedor palmeirense, Francisco Segal. O Campos, que passou a semana inteira postando texto no Facebook, roendo a unha para ver o derby, né? Acabou se decepcionando um pouco. E também o sempre simpático e bem-humorado João Sampaio. Bom, agora toca a vinheta e a gente já começa. Neymar escapou da marcação no arredondou, é para Gabriel prendeu o Michael. O Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Entrega a Maneca na boca da meta. Pode bater direto, pode levantar para a área, também sem ângulo. Ninguém marcou, pode bater, entrou na área. Encara Messi. Parou a defesa, Ronaldo fintou, levantou. Cruzou Rastaninho para a boca do gol. E que golaço! E agora eu vou soltar a minha voz. O Messi explode o coração. Gol! Bom, eu queria começar falando um pouco sobre o jogo, né? Eu acho que o jogo tem uma qualidade técnica terrível, né? Então eu queria ouvir primeiro da Sara duas coisas. Se ela conseguiu pelo menos se emocionar com o jogo, se ela ficou tensa, e também impressões gerais, ela falar um pouco pra gente o que ela viu. Bom, primeiramente, olá todo mundo que está assistindo a gente. E, bom, eu não me emocionei muito, não. Ainda mais porque eu assisti o jogo sozinha, então, tipo assim, tava mais ouvindo os vizinhos mesmo. Então, eu não consegui me emocionar muito, não, com o jogo. E as minhas impressões é que eu nem acredito que eu consegui terminar de assistir o jogo, porque realmente foi bem chato. Teve alguns lances, eu acho, algumas bolas, assim, mas foi muito pouco, né, pro que a gente está esperando para uma final de um paulista, né? Então, essas foram as minhas impressões do jogo. Espero que sábado seja melhor. Não, justo. Eu acho, né, Fran, talvez já para falar um pouquinho mais do Palmeiras, assim, tem muito a ver com o fato do Palmeiras tentar emular um pouco o jogo do Liverpool, né? Então tenta colocar 3 volantes, tenta pressionar a saída de bola do adversário, mas é uma incapacidade para criar jogada que eu fico impressionado, assim. Não, então, o Luxemburgo voltou todo estudado a treinar e tal. Eu achei que ele estivesse falando de futebol e não futebol americano, né? Porque é a única coisa que o time dele faz. Chutão pra área como se todo mundo fosse quarterback, só que esse esporte é diferente. Jogo horroroso, mano. A Sara, mano, espero que o jogo de sábado seja melhor, porque ser pior vai ser, mano, uma conquista, vai ser um desafio. Não tem nem o que falar. O Weberton foi melhor da partida, porque dessa vez o Cássio nem trabalhou. Você falou bem, mano. O Palmeiras tenta emular o jogo do Liverpool e é curioso, porque o time que jogou contra o Santo André parece que é o mesmo time treinado pelo mesmo cara que jogou, pelo mesmo time que jogou contra o Corinthians. O time que jogou contra a Ponte é de outra pessoa. O técnico é outra pessoa. E aproveitar essa deixa, perguntar para o Sampaio, né? Também acho que isso tem a ver com o Luxemburgo, assim, tá se apegando ao resultado de uma maneira quase surreal, assim, né? Pois eu acho que o que resta pro Luxemburgo, na falta de um trabalho consistente, é se apegar à mística, ao fato de que só ele ganhou do Corinthians, né? Ganhou campeonatos paulistas pelo Palmeiras nos últimos, 20 e tantos anos, porque futebol mesmo tá difícil. Foi difícil de assistir o jogo de ontem. Eu vi, né, apesar de não ter nem emoção para mim, mas eu assisti, começo ao fim, e quase dormi em alguns trechos, porque estava realmente complicado. Eu fiquei com a impressão, depois de ver o jogo de ontem, de que o Palmeiras e o Corinthians têm um problema até um pouco parecido, num certo sentido. Porque se você para analisar os times, ambos têm bons goleiros, bons laterais, bons zagueiros e até bons volantes.
E bons centroavantes também, diga-se de passagem. O Jô e o Luiz Adriano são bons centroavantes. O problema é esse último setor ali, de meia de criação, de ponta, de meia aberto, todo setor de criação, qualquer jogador, não funciona, não acontece. E aí eu acho que no caso do Palmeiras é mais grave ainda, porque teoricamente os jogadores para isso teria, né? Com essas características. O Corinthians nem isso. O único que tem é o Luan, que é um cara que tem lampejos, como teve ontem naquele bolão que ele meteu pro Ramiro, que o Ramiro conseguiu estragar a jogada. Mas é muito pouco, assim, é muito pouco. Eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Tanto que o Luxemburgo, ele botou o Zé Rafael para marcar o Fagner, né? O jogo do lado esquerdo do Palmeiras e do lado direito do Corinthians são uma guerra de carrinho, falta e mais nada, né? E também eu fico impressionado, assim, com a falta de postura dos jogadores do Palmeiras e também tentar outra coisa, né? Se movimentar dentro do jogo. O Rony foi engolido, né? Na minha visão pelo Carlos, que é um menino também, né? E, enfim, Rafa, e as suas impressões do jogo? Você assim, o que você viu do Palmeiras? O que você sentiu do Corinthians? Enfim. Eu vejo bem parecido com o Sampaio. Dois times que têm muita dificuldade de criação, apesar de eu achar, assim, eu fico um pouco incomodado com o quanto parece que a torcida e a imprensa querem arrumar razão para que o Luan não dê certo de jeito nenhum no Corinthians, né? Para que ele nunca volte a jogar metade do que ele jogou pelo Grêmio. Eu ainda, como torcedor, eu sou confiante de que ele pode voltar a jogar bola. Como analista, falta muito para o Luan passar perto do que ele pode render, assim. Mas eu achei que foi um primeiro tempo claramente mais dominado pelo Corinthians, apesar de criar pouco. Acho que foram 2 chances, as 2 que passaram pelo pé do Luan, né? A bola para o Ramiro, que o Ramiro domina errado e pega de canhota muito fraco. E a defesa, que eu acho que eu vou sonhar com ela até sábado, a defesa do Everton na bola do Matheus Vital, que foi uma defesaça, assim, uma baita defesa para compensar o frango que ele levou no jogo do retorno do Campeonato Paulista ali. E o segundo tempo não teve jogo, né? Acho que menos o Corinthians se abdicou de jogar e mais o Palmeiras não conseguiu fazer nada de criativo e ficou com a bola no campo de ataque e o Corinthians não conseguiu sair. O Luan cansa muito no segundo tempo, né? Dá para ver nos últimos jogos todos que o Luan do primeiro tempo ele é um pouco mais participativo, busca um pouco mais jogo e no segundo tempo ele some, desaparece. Então fez falta ter um cara, por exemplo, que entrou ali como Cantígio, mas que eu acho que ele já entrou com pouco tempo de jogo, não teve muito o que mostrar e eu acho que para o Cantígio jogar sem um jogador ali no meio campo que troca mais bola com ele, ele fica muito sozinho. Então, a tônica é um pouco isso mesmo. 2 times que têm muita dificuldade de criação. E eu não acho nem que dá para dizer que o Luxemburgo tenta emular qualquer coisa do time do Liverpool, porque o que o Luxemburgo tenta fazer com o Palmeiras é aquele velho jogo de vambora porra. Não existe mais no futebol isso. Não dá mais para se esperar ganhar campeonatos e jogar bem desse jeito. Não tem... Falta muito para esse time do Luxemburgo. Ele acha que ele vai pôr os meninos ali e a motivação dos meninos vai levar o jogo por si só. E não é assim. Patrick de Paula e Gabriel Menino jogam bola, mas... E para emular o Liverpool, você precisa de um pouco mais do que botar 3 volantes no campo, né? Porque até aí tudo bem, mas assim, você precisa de um ponta goleador e rápido, de pé trocado em cada lado do ataque e um centroavante com um QI futebolístico muito acima da média. E que gosta de jogar voltando para a posição de 10 associando. O Luiz Adriano é bom jogador, mas ele não é o Firmino. E eu não preciso nem falar que Rony, William Bigode, Scarpa, quem quer que seja, não são Salah e Mané. Não é nem que não sejam tão bons quanto, porque isso é natural. Mas não tem as mesmas características. Mesmo que fossem versões, digamos, versões nível Brasil, não tem a mesma característica. Não são o mesmo tipo de jogador. Então essa história de emular o Liverpool me parece uma certa bravata do Dr. Vanderlei. E para mim também é problemático pensar assim, por que o Vanderlei deixa no banco, talvez os que sejam os 2 melhores jogadores do time do Palmeiras para pôr no segundo tempo, que são William Bigode e Bruno Henrique. Para mim são os 2 melhores jogadores que o time do Palmeiras tem. O William Bigode é muito melhor do que o Rony, muito mais inteligente jogando futebol do que o Rony. O Rony para mim é muito fominha, pega a bola, sai correndo pela lateral, e o Bruno Henrique é um cara que tem muita qualidade no meio campo ali, chuta bem de fora, etc. Assim, para mim não fez sentido ele escolher começar com os 2 de fora. Desculpa, Rafa, te interromper. Não, é que eu acho que, assim, em teoria ele entraria com o Bigode, né? Só que ele realmente, o Luxemburgo estava querendo um empatezinho ontem. O André Hernan, repórter do Sport TV, estava falando agora no... É o Redação, né?
falando que o pessoal lá no Palmeiras estava feliz, assim, acho que conseguiu impedir o time adversário de construir, enfim. Tava mais por aí o tipo de impressões gerais do lado palmeirense. Então, acho que o pessoal ficou bem feliz. E já emendando, perguntar para a Sara que também, de alguma maneira, a responsabilidade do Palmeiras aumenta para a final de sábado, né, para o último jogo. Acredito que sim. Essa coisa de talvez não muito por decidir em casa, porque como não tem torcida, acho que isso nem impõe muita diferença. Mas eu acho que pelo que já jogou, talvez, os anos anteriores, acho que o Palmeiras talvez seja o favorito, eu não sei. Depois do jogo de quarta, eu fiquei bem indecisa, assim, bem... O que será que vai vir no sábado? Eu esperava um jogo bem melhor de ambas as equipes, mas eu não sei se tem favoritismo, essa coisa do Palmeiras, eu não sei. Porque como a gente já falou, eles têm problemas muito parecidos. Então, mas como o Palmeiras talvez tenha mais alguns nomes, que talvez um banco melhor do que o Corinthians, talvez por causa disso, mas é muito pouco. Eu acho que é muito pouco para colocar um favoritismo. Eu tendo a achar que tem mais pressão do que favoritismo por decidir em casa. Também acho. Decidir em casa, né? Tipo, sem torcida não dá pra considerar casa, né? Eu acho. Não, mas tem aquele gramado sintético, não sei o quê. Não. Realmente. Mas mano. se for levar isso em conta, o Corinthians já ganhou mais no estádio do Palmeiras do que o Palmeiras ganhou do Corinthians. Não, sim. Não, bom, tudo bem. Mas e no jogo contra a Ponte Preta tava parecendo um pasto sintético, né? Não sei se vocês também acharam isso, mas o negócio o jogo não teve criatividade nenhuma, não teve uma troca de bola, assim, uma triangulação. Desculpa, mas, velho, você vai em qualquer time de várzea, qualquer pelada aí, mano, é um jogo melhor do que esse que foi, mano. Gabriel Menino e Patrick de Paula são tem os únicos jogadores que têm um pouco de brilho ali, que tentam fazer alguma coisa. Pela primeira vez no Palmeiras, o Matias Vinha fez uma partida ruim. Estava voltando de lesão, tudo bem, mas acho que foi a primeira partida ruim do Vinha pelo Palmeiras, que eu me lembre. Fora isso, não tem mais muito o que falar de futebol. Eu acho que o único... De polêmica de arbitragem também, acho que o único momento que teve, acho que foi a solada do Jô, que recebeu o amarelo, que poderia ter sido vermelho. Eu queria que o Rafael Claus esclarecesse qual que é fugiu a palavra aqui. O critério. Critério, obrigado. Porque, mano, o Fagner errou, foi dar a solada no jogador Bragantino, não acertou, beleza, amarelo, concordo. O jogador do Mirassol foi dar solada, chegou atrasado e pegou vermelho, também concordo. É que a questão é, se a solada pega é vermelho, se ela não pega é amarelo, mas tem que ter algum critério mais claro e, eu acho que isso só gera pressão e nem acho que foi tão assim todo assim, acho que poderia ter alguma discussão, mas sei lá, não tem muito comentário. Eu só acho que, desculpa, João, já deixa eu falar. Não, claro. Eu acho que o Klaus é o melhor árbitro que tem na Federação Paulista, para não dizer do Brasil. Acho que, inclusive, você vai pegar outro juiz do Campeonato Paulista, é só gente ruim. Que, para mim, falar de melhor árbitro é sempre complicado. Eu acho o Klaus... Não, mas o Klaus é muito de atenção. Eu acho que ele gosta muito de chamar a atenção, o Klaus. Mas, enfim, acho que, inclusive, eu chamaria o Klaus para apitar o segundo jogo. Mas tudo bem. Fala aí, João. Foi bom, ele foi bem para mim. Eu ia dizer que talvez a reclamação da torcida do Palmeiras não tenha sido tão intensa, porque acho que a fé de que, mesmo com um a mais, esse time ia conseguir criar alguma coisa e fazer um gol, talvez não seja muito grande. Então, não sei, talvez por isso o torcedor do Palmeiras não tenha ficado tão revoltado assim. Mas é isso. Esse jogo a gente também tem que lembrar sempre que eu acho que de uma certa forma é representativo, porque é um jogo que não devia nem estar acontecendo, num momento em que nem era para estar rolando futebol do jeito que está, com o estádio vazio, esse clima melancólico. Então, acho que o futebol de péssimo nível talvez complete esse pacote. Com certeza. E completa o pacote também o fato de que os dois times quebraram o protocolo, né? O Corinthians recusando a fazer testes porque se manteve em quarentena,
E o Palmeiras que liberou os jogadores para saírem dos jogos, não irem para concentração e para casa encontrar suas famílias. Ou seja, mais do que os jogadores, que eu acho que são os que menos correm risco ali no meio, porque ganham salários de centenas de milhares de reais e têm condição de acessar qualquer hospital privado que queiram, bota em risco os funcionários, né? Bota em risco o roupeiro, o maqueiro, o cara que trabalha com a limpeza do estádio, todo mundo que está envolvido ali no meio, que não é dessa realidade milionária do futebol. Os trabalhadores dos jogos, né? Bota um monte de gente em risco. Enquanto a gente está gastando, se for levar pela conta do protocolo da FPF, são quase 200 testes por jogo. Só o encerramento do Campeonato Paulista dá uma cota aí de quase 20 mil testes gastos, que poderiam estar indo para o sistema de saúde, por exemplo. Fazendo uma conta um pouco de padaria, assim, que eu fiz, que dava em torno disso, em torno de quase 20 mil testes, só para terminar o campeonato estadual. Então. E também o próprio exemplo, né? Tipo, aquela hora do jogo, conversando com o Luxemburgo, tá, os dois meios se tocando, assim, tipo, sabe, não é que é uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo, mas, sabe, tipo, você tá no meio de uma pandemia, né? Tipo, né, a coisa que você podia fazer é pelo menos ter cuidado, assim, de demonstrar isso, assim, né? Só mais uma coisa que eu lembrei aqui, Bento, que eu queria falar. Mano, é uma coisa, assim, que eu acho que, não sei se as pessoas perceberam, mas, mano, não sei se foi o Patrick de Paula as duas vezes, mas teve o Matheus Vital e o jogador, acho que foi o Patrick de Paula, assim, tiveram um choque de cabeça, e o Rony, foi o Rony? Não, tiveram um choque de cabeça. Foi o Patrick e o Gustavo. Não, então, primeiro foi Patrick e Matheus Vital, e depois, no segundo tempo, foi Patrick de Paula e Bruno Henrique. Sendo que o Matiazinha machucou a cabeça, dando uma cabeçada na cabeça do Patrick de Paula também. A questão a gente eu já estava falando de futebol americano, né, que os times estavam jogando futebol americano. Eu acho que cada vez mais o futebol vai ter que trabalhar para criar um protocolo de análise de concussão. Porque, é muita porrada na cabeça com força, velho. É porrada na cabeça com força e os caras continuam jogando como se não fosse nada. Tá entendendo? Tipo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Claro, futebol americano é um esporte que é porrada de cabeça o tempo inteiro. Mas no futebol, você também tem os jogadores que cabeceiam a bola o tempo inteiro com força. Os caras usam capacete, né? Sim. Os caras usam capacete no futebol americano também, por um motivo. Sim. Olha, mano, as cabeçadas secas, é porrada com porrada dos caras, tipo, e você vê que o juiz fica assustado. O Klaus nas duas vezes, porrada de cabeça, vem. Mesmo no jogo do Grêmio, o Voaden também teve algum lance que foi porrada de cabeça também, que ele parou o jogo na hora e chamou os médicos, tipo, futebol tem que criar um protocolo de concussão, porque é um absurdo os jogadores ficarem dando essas porradas fortíssimas de cabeça e continuarem jogando. É um perigo para a saúde dos jogadores, velho. É um absurdo isso. Às vezes tem uma coisa até meio romantizada. Às vezes eu lembro Vocês lembram quando o Álvaro Pereira jogava no São Paulo? Isso. E quis voltar a jogar mesmo depois de... tomou uma joelhada na cabeça e aí vou voltar porque é raça uruguaia, porque não sei o quê. Amigo, pelo amor de Deus. E aí a torcida achando o máximo. E o cara fica com status meio de ídolo. Não vai voltar de jeito nenhum. Pois é. E aí o cara até ganha um status meio de ídolo, sendo que não jogou absolutamente nada no São Paulo. Enfim, essas coisas. Bom, para fechar, eu acho, esse primeiro bloco, antes do João falar um pouco para a gente do Gesualdo, eu queria saber do Rafael o que ele viu, se ele acha que o Avelar tem condição para ser zagueiro mesmo do Corinthians, e se logo menos a gente vai ter uma discussão entre Cantígio e Ederson, né, nos próximos jogos. O que você acha? Eu acho que o Avelar, desde que voltou o futebol e ele voltou nessa posição de zaga, para mim, ele vem muito bem. Seguro, tranquilo. Eu acho que o Avelar, assim, foi um cara que, quando chegou no Corinthians no ano passado, acho que até fazer o gol contra o Palmeiras... Retrasado, né? Retrasado, isso. Até ele fazer aquele gol no clássico contra o Palmeiras no Allianz, ele jogava com muita pressão da torcida. Fazer aquele gol alivia muito, né? Você jogar no Corinthians e você fazer um gol que te dá uma vitória no Corinthians e Palmeiras, alivia muito o ambiente no seu entorno. Eu acho que ele, depois daquilo, ele já começou a jogar com mais calma pela lateral. Pela zaga,
não tendo que ter a pressão de subir para criar jogada de ataque, que era uma coisa que o Avelar não fazia muito bem, pelo menos eu acho, e quem vê as imagens dele lá na Itália fala, não, porque o Avelar era um cara que sabia atacar e etc. Para mim, no Corinthians, ele não tinha demonstrado isso. Agora, eu acho que ele está muito seguro ali atrás, ele está muito tranquilo, jogando com mais paciência e sendo importante, na verdade. Eu, num primeiro momento, achei que era o Bruno Mendes que tinha que jogar. Para mim, era o Bruno Mendes o cara que tinha que ser o titular. Eu acho ele muito preterido ali no time do Corinthians. Mas o Avelar ganhou a posição dele ali. Sobre Ederson e Cantillo, é uma disputa difícil. Eu acho que talvez para esse momento de final, jogo decisivo, mais truncado, realmente a disputa fica entre Ederson e Cantillo. Para a sequência do ano, porque o Thiago Nunes quer começar a ir conseguindo voltar a implementar do seu jogo, para mim quem sai é o Gabriel. Para mim o Corinthians não precisa de um volante mordedor para o ano inteiro, como precisa para esse momento em que o Corinthians chega da pandemia com risco de ser rebaixado e eliminado, então você precisa ter um cara ali que garanta que você não tome gol. Pro resto da sequência da temporada, para mim quem vai para o banco é o Gabriel. O cara erra muito passe, tem uma dificuldade com a saída de bola que, pelo amor de Deus, o que o Gabriel tem dificuldade com essa bola no pé. Faz muita falta, é muito faltoso. Se você pega, por exemplo, o volante mordedor que o Corinthians foi acostumado por anos e anos e anos, não era um volante faltoso. O Ralf não era um cara que parava o jogo com falta, que tomava muito cartão, que fazia falta, que levava perigo para a área. Então, para mim, ali, eu veria, com o tempo, se construindo uma dupla de Ederson e Cantillo. Com um meio campo com mais qualidade de saída de bola, com ele se revezando para a saída. A gente sabe que o Ramiro vai sempre voltar muito para fazer cobertura de marcação junto com o Fagner. Então você pode ter dois caras ali que se revezam na saída. O Cantillo voltando para buscar jogo, um Ederson com uma chegada que bate de fora. Mas eu acho que talvez para a segunda final eu já entraria com o Cantillo no lugar do Ederson, sim. Para ter uma jogada de armação. Só para fechar, eu só acho assim, também... futebol, você não tomar gol normalmente, né, te dá a capacidade de vencer o jogo depois, né? Mas a outra coisa é que o Ederson ele contribuiu muito pouco para a saída de bola do Corinthians e ontem eu achei que ele se escondeu bastante. Mas enfim, o João fala um pouco. Coisa, Bento. Desculpa aí, o Campos, né, falando que o Rafael é grosso, e tal, me lembrou uma coisa, a falta que o Felipe Melo faz na criação de jogada do Palmeiras, porque mano, seja com fatiada, com aqueles lançamentos que ele é muito bom nisso, saindo tocando a bola, porque uma zaga com Luan e Gustavo Gomes é muito grossa. É uma zaga grossa. Os caras são grossos, não sabem, são ótimos, são bons zagueiros. O Gustavo Gomes eu acho um ótimo zagueiro, mas eles não conseguem sair tocando bola. É uma dificuldade assim sem o Felipe Melo. Agora, João, coitado do bom velhinho, hein? Puta merda. Pois é. Eu tô até com o meu uniforme preto do Santos aqui, do ano passado, que aliás é lindo, mas é porque eu tô de luto pelo Santos Futebol Clube, porque a coisa tá muito feia. Cara, é uma sacanagem o que fizeram com o Gesualdo, de um tamanho que eu tô envergonhado, assim. Eu sei que o torcedor não é responsável pelas atitudes da diretoria de um clube, seja ele qual for, mas é de dar vergonha, dar desgosto de torcer pro Santos num momento como esse, porque o Pérez realmente foi muito sacana com o Gesualdo. E não é que deixar claro, em primeiro lugar, que o trabalho do Gesualdo era ruim, estava fraco, estava com dificuldades, estava esquisito, beleza. Agora, você manter o cara durante 3 meses no Brasil, durante uma pandemia, um cara que é grupo de risco, que perdeu a irmã nesse meio tempo, para demitir ele 3 jogos depois da volta do futebol, é um negócio muito... E um cara que sempre, assim, nunca reclamou da diretoria, nunca ficou exigindo contratação, nunca ficou colocando a boca no trombone em público, ficou aguentando quieto todas as buchas que jogavam na mão dele, jogador processando para rescindir, de atraso de salário, time todo desestruturado, a diretoria desaparecida, ninguém vê o Pérez há semanas, porque, enfim, não aparece mais na frente de ninguém. Então é uma sacanagem. Eu gostaria de pedir desculpas ao Gesualdo em nome da torcida do Santos, porque realmente ele não merecia ser tratado dessa forma. Um cara que tem uma carreira super vitoriosa e que tudo indica que é um cara super legal. Assim, teve uma postura muito legal do começo ao fim dessa curta passagem dele pelo Santos. E aí é o que eu sempre falo, né? Demitiu ele, o trabalho era fraco, ok, entendo demitir pelo critério estritamente técnico, apesar da situação ter sido conduzida de uma forma pavorosa. Agora, vai contratar quem?
O E, Pérez, bom, o Pérez tem que treinar, né? aparentemente vai contratar o Cuca, que eu acho inacreditável em pleno 2020. O Santos está... E parece que está quase fechado já. Os setoristas do Santos estavam dando como praticamente certo. O Cuca, a última vez que ele teve no Santos foi em 2018, e o aproveitamento dele foi mais baixo que o do Gesualdo, que é 48,8 para 48,2. Os dois ruins, mas o do Cuca era mais baixo ainda. E ele tinha um time em mãos que ele recebeu do Jair Ventura, que era um time horrível, mal treinado, porque o Jair Ventura é um péssimo técnico, e deu uma melhoradinha ali naquela coisa de um choque de realidade, fator novo. O Gabigol saiu fazendo gol que nem adoidado, virou artilheiro do brasileiro. Mas depois caiu também e terminou numa posição totalmente medíocre, sendo que o time que ele tinha em mãos, o ataque era Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Ou seja, não era um timinho qualquer, era um time muito bom do Santos, que foi desperdiçado por dois trabalhos ruins, o do Jair Ventura, que foi péssimo, e o do Cuca, que foi só ruim. Mas, enfim, eu não sei, não tem mais o que dizer. Desculpas ao Josualdo e Cuca vem aí, vamos ver o que acontece. Agora, vamos falar sério, é impressionante um time que para mim o mais impressionante é assim, tava ruim mesmo o trabalho até agora, tava um trabalho complicado, o time não rendia, voltou mal da pandemia, mas são 15 jogos. São 15 jogos. 15 jogos e um treinador que volta depois de 3 meses de paralisação, coisa que o futebol nunca viu. Como é que você pode esperar que o cara renda com esse tempo? Não tem como, não tem como. Essa é aquela velha lógica das diretorias de futebol brasileiros, do imediatismo, que mostram que, na verdade, esses caras não sabem o que estão fazendo, não entendem de futebol. Porque Sim. Cuca e Gesualdo são duas coisas completamente diferentes em questão de filosofia de jogo, de método de treino, de tipo de disposição tática dos times. Completamente distintas. Então, ou seja, o Santos não contratou o Gesualdo pelo que era a concepção de jogo dele. Contratou porque era um cara português ali para poder falar que contratou um treinador estrangeiro e se equiparar ao Jorge Jesus do Flamengo. Pelo menos é isso que o Pérez está demonstrando agora. Sim. O Gesualdo e o Sampaoli já são completamente diferentes. E aí eu acho que o que fica cada vez mais claro é que o Sampaoli, quer dizer, já era claro desde o começo mesmo, o Sampaoli foi um acerto totalmente acidental do Pérez. Porque, diga-se de passagem, o técnico do Santos só não foi o Abel Braga, porque o Abel Braga recusou, senão não tinham ido nem atrás do Sampaoli. Ou seja, se você vai de Abel Braga para o Sampaoli uma semana, é porque realmente o projeto ali não está muito na clareza do que quer. E, no fim das contas, o Sampaoli foi um acerto em termos do que ele apresentou em campo, e porque ele é um dos melhores técnicos do mundo, etc. Mas, no fim das contas, foi também uma decisão administrativa pavorosa, porque o Santos não tinha dinheiro para bancar o Sampaoli e para bancar as contratações que o Sampaoli pediu, e agora está sofrendo as consequências disso, porque quis agradar ali, o cara não parava de reclamar, e o cara muito exigente, muito obsessivo e tal, contratou um monte de jogador caro pra caramba, alguns dos quais o Everson agora vai sair de graça por rescisão de contrato, e afundou o time mais ainda em dívidas. Então, no fim das contas, mesmo a contratação do Sampaoli, que pareceu esse acerto acidental em termos técnicos de campo, financeiramente, em termos de gestão, foi uma decisão totalmente irresponsável. E falando de gestão um pouquinho, é impressionante como é ruim a gestão dos 4 times grandes de São Paulo. Uma palhaçada, uma vergonha. No caso do Leco, do próprio Pérez, até do André Sanches, são times que, mano, o São Paulo, o Corinthians e o Santos não têm tanto dinheiro assim, não estão nessa folga que tá o Palmeiras. É impressionante como o Gagliotti faz tão pouco com tanto que ele tem. E é impressionante como os outros fazem tão mal com tão pouco que eles têm também. Sara, você para fechar o bloco. Bom, eu concordo com tudo que falaram sobre a gestão do Santos, sobre que o Sampaio falou, de que foi uma situação muito ruim, né, que deixaram, né, o técnico, e que o Cuca realmente chegar, o Cuca agora talvez ou não seja a melhor solução, mas eu não sei também o que é a melhor solução no futebol brasileiro em questão de técnicos, porque não tem muitos. E que realmente a gestão dos 4 times grandes de São Paulo são terríveis. E é isso. Então, a maioria dos times, os 3 times quase São Paulo, não sei se acho que São Paulo está atolado em dívidas também, né? Então, São Paulo, Corinthians e Santos atolados em dívidas, o Palmeiras não atolados em dívidas, mas com uma gestão ruim.
Então, é ver, né, o que essas diretorias vão fazer no futuro e ver o que esses times vão dar. Bom, encerramos o primeiro bloco, a gente volta para falar de Champions League, que começa agora na sexta-feira. Yes! Esse ano, a Portuguesa, o glorioso time do Canindé, completa 100 anos. Isso mesmo, 2020 é o centenário de um dos times mais tradicionais do futebol paulista. E a gente, do canal 2 Toques, na esteira desse centenário, está sorteando uma camisa da Lusa de 2016, tamanho P. Entrem lá no nosso Instagram para conferir como participar desse sorteio. O link está aqui na descrição do vídeo. É muito simples. Você deixa o seu like no post do Instagram, marca 2 pessoas na publicação e se inscreve no canal 2 Toques no YouTube. Não perca essa chance e participe também. Bom, voltamos aqui, pessoal, agora para falar de futebol, né? Amanhã, aliás, sexta-feira tem o jogo, temos Lyon e Juventus e também City e Real Madrid. Lembrar que o Lyon ganhou fora de casa da Juventus, ganhou em Turim, né? Por 1-0. Aliás, boa partida do Bruno Guimarães, brasileiro. E o City venceu também, lá no Santiago Bernabéu, o jogo por 2-1. E vocês, como é que vocês entendem que chegam Lyon e Juventus e City e Real Madrid? Acho que pode começar pela Sara, que terminou falando no último bloco. Bom, sobre Juventus e Lyon, eu acho que vai ser um dos jogos mais legais a ser analisados, porque a Juventus não vem jogando bem. Mas também o último jogo, né, do último campeonato, como já tinha ganhado o campeonato, eu acredito que já tiraram o pé, né? E também Cristiano Ronaldo não foi nem relacionado, então já estavam pensando já nesse jogo da Champions, porque eles perderam, né? O jogo de ida. Então acho que vai ser um jogo mais interessante, mas também o City e o Real Madrid é outro jogo, talvez outro jogo tão interessante quanto, porque o Real Madrid vem jogando bem e o City também vem jogando bem. O Real Madrid melhorou muito depois da pandemia e eu acho que vai ser um jogo bem interessante, porque o Real Madrid tem que realmente jogar muita bola para ganhar, porque eles perderam em casa. Então vai ser um jogo mais tão interessante quanto. Vai ser nas 2 telinhas, né? Assistindo Lyon e Juventus e Real Madrid e City. Já dos outros 2 jogos de sábado, Barcelona e Napoli. Vamos ver o que foi perder o Campeonato Espanhol em poucas rodadas, né? Vamos ver o que afetou o time do Barcelona e o que eles vão trazer, porque aí a Champions fica como o título da temporada, para a temporada não ser totalmente um desastre. Então, e o jogo foi 1-1, então vantagem para o Napoli, vantagem para o Barcelona, jogou fora de casa. E o Bayern e Chelsea, para mim, já está com o Bayern, porque além do placar ter sido 3-0, fora de casa, o Chelsea vem jogando muito mal, perdeu para o Arsenal na final da FA Cup, sem palavras. Então, acho que o único jogo que praticamente já está decidido é esse Bayern e Chelsea. Dos outros 3, tem muito... Vamos ver o que vai ser. Bom, mas o que eu vejo, assim, não sei como é que vocês enxergam isso, né? Mas é que a Juventus, mesmo com o Sarri, ainda não conseguiu adaptar o jogo ao Cristiano Ronaldo, os jogadores ao Cristiano Ronaldo, e também montar uma dupla contundente, né, entre o Dybala e o Cristiano Ronaldo. Né? Os últimos tempos foi muito gol de pênalti da Juventus. Sempre que aparecia na telinha assim, gol da Juventus, era pênalti do Cristiano Ronaldo, né? Ô, Fran, e você? Como é que você está vendo esses 2 confrontos? Eu acho que o City, para mim, é um dos grandes favoritos ao título. Não só pelo técnico, mas também Kevin De Bruyne jogando muita bola. Sterling, tem grandes jogadores. Acho que leva vantagem em cima do Real Madrid, que tem um técnico, não vou dizer subvalorizado, mas tipo, acho que o Zidane tinha que ter mais mídia do que ele tem. Mas eu acho que o City vai passar, acho que o City vem muito forte. Real Madrid, acho que os jogos estão muito em abertos, com exceção dos jogos dos times franceses. Acho que os times franceses têm uma grandíssima desvantagem, que foi o campeonato ter acabado. E daí o PSG, por exemplo, teve que sair achando amistoso,
jogar com um time de segunda divisão, chamar o Celtic para jogar, jogou 2 finais, mas que foram bem ruins para o time, né? Apesar de ter saído com o título, perdeu o Mbappé. Então, mas a questão é, eu acho que o Lyon vem, além de ser um time muito mais fraco que a Juventus, vem em grande desvantagem por não ter jogado. E só uma coisa, Bento, o primeiro jogo foi 1-0 na França para o Lyon. Foi na França? Achei que tinha sido em Turim. Não, aí... Bom, são todos jogos em aberto, com exceção do Bayern, que só um milagre salva o Chelsea. Acho que isso é tranquilo de dizer. Apesar eu não sei se o Timo Werner já chegou no Chelsea, mas ele não pode jogar, porque jogou pelo Leipzig, né? E acho que vai jogar pelo Leipzig, inclusive. Não, eu acho que não, hein? Não. Eu acho que não vai jogar, não. Não, acho que não. Então, Leipzig... Bom, acho que são confrontos muito em aberto. Acho que o Barça, o elenco curtíssimo do Barcelona, jogar a bola no Messi e ver o que ele faz lá é a tática. Curiosamente, antes da parada da pandemia, o Barcelona jogou 19 rodadas do Campeonato Espanhol com o Valverde e 19 com o Setien. O aproveitamento do Valverde é melhor que o aproveitamento do Setien. Isso também se dá porque o elenco do Barça são um bando de marmanjo mimado, né? E eu acho que é a grande chance do Napoli de avançar mais na Champions League nos últimos anos, assim. Apesar de pegar um adversário muito forte, ele também está pegando um adversário muito desorganizado. O Valverde, o bom dele nunca foi o futebol, sempre foi o resultado, né? Foram 2 campeonatos espanhóis para ele. Bom, e você, João? Você acha que o City chega para passar e talvez, enfim, disputar melhor a Champions League esse ano? Olha, eu acho que esse vai ser um jogaço de bola. Eu acho que é um jogo em que haverá gols, sem sombra de dúvidas. Não vejo esse jogo terminando em 0-0. Como a Champions League é raro, né? A gente está acostumado com 0-0 aqui no futebol brasileiro, mas na Champions League costumam ter muitos gols, os times costumam jogar abertos, propondo o jogo. E City e Real Madrid são 2 times que têm essa característica. Eu não sei, eu acho o City mais time e acho que é favorito para passar, mas eu acho que subestimar o Real Madrid do Zidane na Champions League é complicado. Se tivesse o Cristiano Ronaldo ainda seria outra história, claro, faz uma diferença brutal. Agora, eu acho que não é um time que pode ser descartado e é um bom time que voltou atuando num nível muito maior. Benzema jogando muita bola. E o City terminou o campeonato inglês jogando muito bem, mas meio assim, jogando muito bem por jogar, porque já o título já era do Liverpool e o segundo lugar estava praticamente garantido, então meio pré-férias, assim, não eram jogos competitivos, jogos que valiam alguma coisa, além de... E o Real Madrid não, o Real Madrid teve que sofrer um pouquinho, porque a disputa com o Barcelona até as ultimíssimas rodadas ficam pau a pau ali, então acho que até o Real Madrid vem com um pouco mais de marcha competitiva ali para esse jogo do que o City. E o City tem problemas defensivos, né? A defesa do City nessa temporada não foi a mais confiável do mundo. Então eu não consigo cravar, assim, não acho que é uma coisa que está dada. Sobre Lyon e Juventus, eu acho que a Juventus é mais favorita. Apesar de eu gostar muito do time do Lyon, gostar muito do trabalho que o Lyon tem desenvolvido nos últimos anos, revelando muitos jovens, bons jogadores e fazendo aquisições muito inteligentes no mercado, revendendo depois e sempre mantendo times competitivos apesar dessa rotatividade dentro do time. Acho muito, muito bacana o trabalho que eles fazem. Acho que o trabalho do Lyon e do Lille na França são 2 que são muito elogiáveis nesse sentido. Bruno Guimarães é um ótimo jogador. O Aouar, que é um outro meia, eu acho craque de bola, já está num time maior da Europa. E é um time muito legal de ver, joga com um estilo de jogo interessante, vistoso, parte para cima. Eu acho muito legal. Mas não acho que, a princípio, acho que não dá para eles, porque a Juventus, apesar de não estar jogando bem, de ter sido talvez o pior campeonato em termos de atuação desses 9 títulos seguidos, é um time muito mais forte, tem o Cristiano Ronaldo. E o Sarri, apesar de não ter encaixado o estilo dele no time ainda da melhor forma, eu acho um grande técnico, gosto dele, sou fã. Apesar da torcida da Juventus atualmente odiar ele um pouco, eu ainda acho que vai dar certo. Que você fazer uma transição do estilo do Alegre para o dele não é uma coisa que você faz em 2 dias. Espero ver a Juventus jogando muito mais com a cara dele a partir do ano que vem. Mas acho que é isso. Acho que meus favoritos são Juventus e City, mas eu acho que Real Madrid e City ainda é um confronto que está bem, bem aberto.
Eu só acho que o Alegre foi um pouco desprezado na saída dele também, né? Porque é um baita treinador. É um baita treinador. Acho que tinha caldo para dar com o Cristiano Ronaldo mesmo assim. Ô, Campos, e você? Desses jogos, você vê algum favorito para ganhar a Champions League? Vejo. Para mim, o favorito aí é que assim, é isso que vocês todos falaram, né? Tá tudo um pouquinho aberto, exceção a Bayern e Chelsea. E deu um sacode nos ingleses de 3-0. Então, Real e City tá bem aberto, o jogo foi 2-1 na Espanha, mas é isso, o Real Madrid voltou bem melhor da pandemia, se recuperou um pouco com a moral, ganhando o Campeonato Espanhol nesse momento meio tudo encavalado e conseguindo ultrapassar o Barcelona. Juventus e Lyon, eu também acho que a Juventus passa, apesar de ser um jogo chato, porque se Lyon faz um golzinho, por ter ganho de 1-0 em casa, sem sofrer gols, a Juventus tem que fazer 3. Né? Então é aquele joguinho chato que a Juventus tem que atacar sem deixar que abra margem para um gol, porque um gol já muda totalmente a cara do jogo. Dessa chave, eu acho que o City é o favorito, junto com o Bayern. Agora, eu sou dos que tá de olho nos azarões ali do outro lado. O Fran estava comentando com a gente fora do ar do Atlético, o Bento também. Para mim, o azarão que eu vejo que passa e que eu aposto aí que pode ir longe é a Atalanta. Que para mim vem jogando um futebol muito gostoso de se assistir. Muita gente que fala que é um time retranqueiro, eu não chamaria isso de um time retranqueiro. Nossa, não, jamais. Assim? Nossa, não, é ultra ofensivo, recorde de gols no campeonato italiano, fez mais. Mas é um time que sabe jogar sem a bola, num sentido de como se preparar para um momento ofensivo quando você não tem a bola, né? E é engraçado O a gente Atalanta... que estamos falando do time do Rafael Tolói. Pode ser glorioso, Rafael Tolói. Título de Champions League. Eu acho realmente que o time da Atalanta é muito bom. É um time com um nível de velocidade de ataque que eu acho que poucos times na Europa têm. É muito difícil você segurar as linhas da Atalanta. A Atalanta sabe quebrar linha muito bem, cara. Eu tô com vontade de fazer pro canal aqui um vídeo há algum tempo analisando um pouco o esquema tático desse time da Atalanta, porque eu acho que é um pouco fora da casinha do que a gente está acostumado a ver, especialmente a gente que está acostumado a ver o futebol brasileiro ruim. Mas é um time que faz gols, se não me engano eles fizeram mais de 100 gols, acho, no campeonato italiano. Para mim é um dos times mais gostosos de assistir, porque você vê os caras com a bola invertendo o jogo, trocando de linha, zagueiro subindo para fazer função ofensiva, os alas subindo o tempo inteiro. Para mim é um time que vai dar muito, muito trabalho para o PSG, ainda mais se o PSG jogar sem o Mbappé. E sem Verratti, sem Di Maria. Nossa senhora, para mim, esse cenário... O Verratti já era banco, né? Mas o Di Maria faz falta. Esse cenário bota a Atalanta como favorito para mim contra o PSG. Eu acho que a Atalanta tem tudo para ser um time que chegue para disputar ali a final. E o legal é que eles estão em uma chave em que necessariamente um time que nunca ganhou a Champions League vai chegar na final, né? Atalanta, PSG, Atlético de Madrid, Leipzig. E Leipzig. Ou seja, é uma chave ali interessante, em que vai ter se não um finalista inédito, porque o Madrid já chegou numa final e pode chegar de novo, vamos ter um finalista que nunca foi campeão. Então, expectativa ali desse lado, eu acho que é bacana para um azarão. Se eu fosse botar minhas fichas em um azarão, eu botaria na Atalanta, não no PSG, como muita gente está botando. Mas, para mim, os dois principais favoritos são Bayern e Manchester City. Bom, deixa eu só falar uma coisinha. Não, que eu acho que o Leipzig ele até teria a condição de enfrentar qualquer um desses times antes da parada, né? Não só porque o Timo Werner saiu, mas o campeonato alemão do Leipzig foi muito bom até a parada e depois caiu muito. E acho que é o caminho contrário do Atlético de Madrid. Fez um campeonato péssimo até a parada e voltou muito bem, né? Acho que os problemas do Atlético de Madrid são muito mais o ataque do que a defesa. Como sempre, né? Enfim, como sempre. Mas é que eu acho que agora a situação está meio crítica, assim, porque se depender de Morata e de Costa para fazer gol, realmente é preocupante, né? Eu fico assim, eu acho que o azarão para mim, eu não sei se... Acho que a Atalanta ela tem toda a condição de passar do PSG mesmo, mas eu acho que se tiver alguma surpresa, pelo menos nessa fase de oitavas ainda, não na de quartas, eu acho que é o Napoli para cima do Barcelona, porque eu realmente acho o time do Barcelona terrível, assim, eu acho uma das piores coisas que a gente já assistiu. Decepcionante, né, esse time do Barcelona.
Falando sobre... Eu não falei sobre esse confronto, né? Eu acho que esse jogo é o tipo de jogo que é difícil de prever, porque é o tipo de jogo que eu acho que o Messi tem condições de, se ele tiver num dia daqueles, ele ganha sozinho. Então, apesar da desorganização do time, apesar do técnico fraco, apesar da coisa desencaixada, o Napoli do Gattuso é um time bom, sólido. O trabalho do Gattuso foi muito melhor do que eu imaginava quando ele chegou no Napoli. Eu que simpatizo com o Napoli na Itália, fiquei um pouco Gattuso, gente, pelo amor de Deus, quando ele chegou, né? Mas acabou que tá fazendo um trabalho sólido, direitinho, não é aquele Sarri Ball, aquele time do Sarri dos 92 pontos de 2 temporadas atrás, aquela coisa maravilhosa. Mas tá jogando direitinho, então eu acho que tem condições de passar, mas eu não sei, não colocaria como favorito. Eu acho que o Barcelona segue sendo favorito nesse confronto. Eu acho que depois, no confronto seguinte, o Barcelona não passa, de quem quer que seja, mas do Napoli eu acho que ainda passa. Eu acho que até esse favoritismo do Barcelona é a pressão que é ruim, talvez, até pro próprio Barça. O Napoli joga mais leve contra o Barcelona. É igual um pouco o Palmeiras agora com o Corinthians. Dadas as proporções da comparação, a pressão é pior pro Palmeiras nessa final com o Corinthians. E eu acho que a pressão pro Barcelona é pior pro Barcelona para jogar com o Napoli na situação que o time tá. Acho que se fosse o Ancelotti ainda dava para cravar mais. Mas realmente eu acho o Ancelotti muito bom treinador. Eu só queria, antes de você finalizar, eu queria fazer um comentário. Que, mano, na situação que o PSG tá, se o Neymar fizer esse time passar de fase, eu quero ver onde Rafael e Bento vão se esconder. Tá? O que eles vão achar para criticar o Neymar? Temos anti-Neymares aqui nesse podcast? Não, cara, eu acho que o Neymar tá jogando boa bola. A única coisa que eu vou dizer se ele ganhar a Champions agora eu quero ver jogar na seleção. É a única coisa que eu vou dizer. É a única coisa que eu vou dizer. O Neymar joga muito na seleção brasileira. Ele joga muito na seleção brasileira há 10 anos. Há 10 anos, eles estão de brincadeira. Não foi o que eu vi na Copa do Mundo de 2018. Gente, eu acho que é o seguinte, confundir... Sim, quando ele tava voltando de lesão, absolutamente fora de forma e sem condições. Aí também é um pouco complicado você cobrar que o cara atua em mais alto nível. E o resto do time também tava jogando mal. Eu acho que a separação entre a pessoa Neymar e o jogador Neymar é necessária. O Neymar é uma pessoa lamentável, mas ele é um jogadoraço de futebol. Assim, é o melhor dos humanos. Ele tá numa prateleira própria, abaixo de Messi e Cristiano Ronaldo, mas ninguém mais joga tanta bola quanto ele. É que pra mim o problema dele deixa eu fazer minha defesa primeiro. Do Cristiano Ronaldo e de Messi, pra mim, jogador que tem o objetivo de ser o melhor jogador do mundo tem um problema. Porque o objetivo de jogador de futebol não tem que ser o melhor jogador do mundo. Tem que ser campeão com o seu time e jogar muita bola para um time. O Neymar não quer fazer isso em nenhum lugar que ele joga. O único lugar que ele foi assim foi no Santos no começo da carreira e no Barcelona por um período. Depois, quando ele vai para o PSG, ele vai porque ele quer ser a estrela. Isso aí cagou com ele para o PSG, porque ele joga numa liga que é fraca e que a gente pode ficar falando do quanto ele joga nessa liga. A liga francesa é fraca para o Neymar jogar contra defesa de time francês é baba. E o Neymar, desculpa, voltou lesionado. Poderia ter jogado muito mais na Copa. O Neymar não é que ele só jogou mal porque ele estava fora de forma. Ele jogou mal na Copa porque ele foi estrelinha. Peraí, posso só... Acho que essa discussão é muito chata, muito longa. Muito longa, então. Mas só para fechar, assim, eu acho que o Neymar na seleção sempre jogou bola. Mas outra coisa, eu também acho que não dá para confundir um certo nacionalismo com futebol, né? De certa maneira, atribuir uma necessidade... Não, uma necessidade, sabe? O brasileiro ganhou... o melhor do mundo ganhou isso e tal, eu acho que também não dá para misturar isso. Mas, enfim, eu acho que, por exemplo, o Lewandowski joga muito mais bola, assim, em termos competitivos do que o Neymar. Claro que o Neymar é melhor, mas estou falando assim, o Lewandowski acaba com muito mais jogo. O Lewandowski que nunca fez gol em mata-mata de Champions? Esse? Como nunca decide nada? Nunca decide Champions? 8 anos atrás, pelo Borussia Dortmund, gente, o Lewandowski é um notório pipoqueiro que nunca decide nada a nível continental desde 2012. Mas tudo bem. Tudo bem. O ódio ao Neymar é mais forte. É que eu digo com um pouco de saudosismo mesmo do Neymar no Barcelona, porque para mim, quando o Neymar jogava ali do lado de Messi e Suárez, sem ter essa pretensão de ser a estrela do time, o cara que chama todos os holofotes para ele jogava com muito menos peso nas costas e jogava muito melhor. Ali, para mim, talvez tenha sido o melhor ataque que eu acho que na minha vida. Neymar, eu entendo que tenha sido mais legal de ver, mas eu acho que eu não tenho dúvida para mim de que o Neymar hoje joga é a melhor versão dele mesmo como jogador da carreira, com certeza. Acho que quem assistindo os jogos do PSG isso fica claríssimo. Ele cria, ele faz gol, ele faz tudo em campo, ele dá passe, ele cobra falta, assim.
Eu acho ele um jogador completíssimo. Não fazia, ele era muito mais, justamente por jogar com outros dois grandes no ataque, a função dele era muito mais delimitada à ponta esquerda. Ele ficava preso na ponta esquerda o jogo inteiro e fazia muita coisa. Nossa, mas com toda certeza, no esquema do Barcelona ele ficava aberto na ponta praticamente o tempo todo e fazia muito por lá, como sempre fez. Mas no PSG ele tem muito mais liberdade e joga muito mais futebol. Não tenho dúvidas de que o Neymar atual é a melhor versão do Neymar. Umas 3 horas. Agora a gente vai ter um programa só disso. A gente vai ouvir a Sara para a gente vai ouvir a Sara para fechar o nosso programa. Fala, Neymar? Não, fala assim do que você quiser. Chega de Neymar, pelo amor de Deus, tudo menos Neymar. Encerra o programa pra gente. Não, eu só quero falar que, para finalizar mesmo, que talvez o City e o Bayern sejam os favoritos mesmo para ganhar essa Champions. E a Atalanta realmente é um dos times para ficar de olho e que, se chegar na final, vai ser muito legal de se assistir. É isso. O De Bruyne joga muito mais bola que o Neymar. Bom, gente, se inscrevam no canal, sigam a gente em todas as redes sociais. E é isso. O Francisco lembrou aqui a gente para falar da promoção da Lusa, que a gente está fazendo da camiseta da Portuguesa, 100 anos da Lusa. Dá uma olhada lá no Instagram, tem todas as informações certinho. Você marca com seus amigos, você já está participando. Se inscreve no canal também. E é isso, Brasil. Tamo junto, Fiquem ligados que dia 8 sai o resultado da promoção da Luz, hein, gente? Neymar escapou da marcação no arredondou, para Gabriel prendeu mais. O Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Entrega a Maneca na boca da meta. Pode bater direto, pode levantar para a área, também sem ângulo. Ninguém marcou, pode bater, entrou na área. Encara Messi. Parou a defesa, Ronaldo fintou, levantou. Cruzou Rastaninho pra boca do gol. E que golaço! E agora eu vou soltar a minha voz.